Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 478 e minguando até 812 dias, 6 de abril de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo, isso é importante. Blog diário de 478. Enoque, o pai da vida. Vamos então dar continuação neste blog diário, né, nesse título em específico, né? Enoque, o pai da vida. E eu sempre deixo na descrição um blog que antecede a este, e também deixo um blog que antecipe a este, e também deixo na descrição a abertura desse título, que é muito interessante vocês fazer o acompanhamento, ok? Então, depois que nós compreendemos aquela ideia sobre, né, da numerologia do tag de você estar calculando, colocando eu vou produzir o, a ideologia numerológica do tempo que vai minguar é de 1.335 dias, certo? Só que eu dividi ela em quatro partes. Eu tirei 45 dias, né? E depois eu tenho mais uma parte de 800 dias, né, que para representar a formação de Cristo. Aí depois vai vir mais uma parte de 68 meses, né, 62 meses, e depois mais 50 dias, por exemplo. E cada uma dessas tem uma significação. Eu estou falando isso por alto, apenas para a gente ter uma ideia daquilo que eu estou dizendo. Então, o seguinte, nós temos 1.290 blog produzido. Toda vez que você vê um número do blog diário, por exemplo, este blog diário é de 478. Você coloca 1.290, que é a quantidade total que vai ser produzido, menos 478. Aí nós chegamos num resultado de 812 dias. Aí você coloca, né, para você saber, é tudo isso que está na descrição, na tela do vídeo aí, essa mesma descrição que eu estou ensinando, fazer o cálculo, né? Ela vai, então, vai dar o seguinte, 478, underline 812, blog diário, é o que está na descrição. Por que que eu estou falando dessa forma, né? Mas é para dar uma atenção, né, para que a gente possa, de uma certa forma, entender isso de todas formas. Às vezes você está com uma pessoa, você viu o número do blog diário, gravou o número do blog diário, por exemplo, 478, mas não sabe como pesquisar. Então, para você, né, a entender qual, se você está acompanhando, logo você vai estar inscrito no canal, né? Vai ter várias outras formas de você entender isso. Mas entenda, é uma praticidade da mesma forma, você trabalhar isso na consciência, para que também você possa entender que tudo que eu faço para o blog diário é uma ideologia, tudo vai representar uma coisa e outra, certo?
E também tem essa forma de você compartilhar o link, que é muito prático, certo? Hoje em dia, isso dessa forma que eu estou falando aqui, é só mesmo para que a gente possa compreender ideologicamente, né? Existe outras formas da gente poder fazer isso e de todas as formas. Compartilhe o link, ou se você estiver, né, o número do blog, você pode fazer isso que eu estou falando, né? 1290 menos 478 é igual a 812. 478, underline, 812, blog diário, você coloca no Google e dá muito certo. Ajuda também o Google a entender os interesses por esses conteúdo. Aí, o que eu quero que vocês entendam mais ainda? Todas as pessoas, elas têm um tag, né? Ou aquilo que tiver em demanda dentro da sociedade, né? Isso é muito radical, você trabalhar o tag de cada blog em específico, certo? Ou seja, se o público que vier, ela vai vir pela vontade de Deus, porque é de Deus todas as coisas, né, que se interfere a esse julgamento são coisas de Deus. Ou seja, se a pessoa vem, né, de uma certa forma, vem pela vontade de Deus. Se elas não vêm também, é pela vontade de Deus. Mas tudo que eu estou especificando é para que você entenda que tudo para mim é uma ideologia, né? Para que vocês compreendam, né? Você vê as pessoas trabalhando aquilo que é mais popular dentro das redes sociais, procurando uma coisa, né? Que hoje qualquer coisa vira popular. Se você pegar um tag aí, o que está mais em demanda, e você for fazer um tag que aquilo, as pessoas vão acessar mais o seu vídeo. Serve mais é para isso, né? Aí você vai pegar o tag de outras pessoas, aquilo que tem mais visualização, né? Aí vamos fazer uma coisa aqui simples, uma coisa tranquila. Nós vamos pegar um nome de um governo aí, por exemplo, Lula, você coloca ali, você faz um tag, se faz, coloca assim, por exemplo, aí eles vai ter muito acesso só por causa daquela expressão, por exemplo. Aí, dessa forma que funciona o tag, é só para vocês compreenderem. Não é o meu caso trabalhar o tag sobre a popularidade de outros seres ideológicos. Tudo é forma para criar laços independentes mesmo, ok? Não é questão de alcançar ou não alcançar o público, é questão ideológica, certo? Vamos então continuar com este contexto, certo? Vamos para a gente compreender. Mais ainda, vamos fazer a leitura do contexto, depois nós vem com a expressão livre. Depois que nós entendemos os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, né? Esses são os dois filhos. Nós já vimos blog diário falando sobre a mãe, que a mãe a esposa, a mãe de Tiago e João pediu a Emanuel para que esses dois se assentassem, né, uma à direita e a outra à esquerda. Aí vocês entendem, aí tá aí. Então vamos dar continuidade, vamos ler parte do contexto, depois nós vamos vir com a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação Cristo e tudo aquilo que já tem dentro da sociedade, certo? Das dimensões sociais, aquilo que nós estamos relacionando dentro da sociedade, né? Seja ela coisa boa, coisa ruim. Então vamos entender dessa forma. Vamos lá. No entanto, e no lugar de Emanuel, temos uma centraliza do bem e do mal, sendo mais específico o Pedro, né? Corpo emocional Pedro, tá? Não uma consciência espiritual, é exatamente o corpo emocional Pedro. Pedro está no meio destes dois, e de forma que, se Pedro estiver com a sua consciência habitada, vai representar a consciência da vida, e sendo mais específico, Tiago. E se esta consciência estiver desabitada, vai representar a glória de um corpo comum. E com este ideal, podemos conhecer rapidamente que João pode ser os dois, a glória de um corpo comum ou o anticristo e o Jesus do relacionamento social. Jesus mais além, no poder justificativo do pecado de um corpo e outro, e de forma que todas as origens é um despertar da consciência de cada corpo em específico, sendo todos os movimentos bem especificado neste título. Dedique, aprenda e deixe de ser esta vítima social para o seu próprio bem.
tudo bem especificado exatamente dentro desse título, né, é o que o contexto estava dizendo, é exatamente isso. Vamos então para a expressão livre. Então vamos compreender, vamos pegar parte desse contexto e vamos fazer expressão para ficar bem claro tudo isso que temos dito. Em Deus do primeiro dia, né, nós estamos no blog de 478. No primeiro dia eu já tinha falado, né, no primeiro blog diário, era uma produção muito delicada, digamos assim, né, áudio, né, falha na internet, nas gravação. Eu estava começando a desenvolver. É muito legal que vocês acompanhem, que vocês interessem. Aí naquele primeiro dia eu já falava, né, ironicamente, falava: "Pedro, né, Pedro, eu sou você, Pedro". Ou seja, uma consciência espiritual falando para um corpo emocional no mesmo espaço de corpo, né. Eu falando de mim mesmo como se eu estivesse fora do meu corpo. Isso ideologicamente, se você for entender isso, tudo vai fazer sentido, desde que você deixe os seus corpos flexionados, certo? Deixa a porta aberta para que vocês possam aprender coisas novas. Todas as coisas de Deus, ela é espiritual. Se você sair dessa ideia da limitação desse corpo emocional, você vai entender tudo que está sendo dito, ok? Essas ideias emocionais, elas só têm de limitar a sua consciência dentro desse corpo emocional. Não faça isso. Deixe as coisas livres para que você possa aprender o que está sendo dito, porque senão sempre você vai gerar contradição sobre o que é consciência espiritual, o que é corpo emocional, enquanto você não entender o que é esses dois significa separadamente, você vai ficar em crise, né? Dando crise para todo mundo, ainda relacionando crise e que pode gerar atos consequentes, né, dependendo dessa crise que você está relacionando, ok? Vamos então para a expressão livre. No entanto, no lugar de Emanuel, temos uma centraliza do bem e do mal. Sendo mais específico, Pedro. A centraliza do bem e do mal é a sexta dimensão Cristo, ela é a sexta dimensão Cristo, né? Ela vai representar cada corpo em específico, mas aqui nós ideologicamente estamos apontando para Pedro, certo? Vamos apontar para Pedro. Naquele tempo, Emanuel estava com essa postura aqui, certo? E que Emanuel, ele poderia movimentar esses quatro espíritos do Cristo, né? A palavra, a vida, corpo e a glória. Mas quando ele foi sacrificado, Emanuel foi sacrificado, então o Jesus do relacionamento social, ele passou a ter a estrutura toda para ele, porque isso aqui, corpo e espírito, representam uma estrutura do relacionamento social. É igual está aqui, corpo e espírito. Então Jesus tomou isso daqui, o corpo emocional, tomou o corpo emocional e tomou o espírito do relacionamento social. Então Jesus tomou esses dois, e que os dois agora, ele é a palavra da vida. Emmanuel é a palavra da vida, representando a nossa consciência do nosso corpo interior, que fica à direita do nosso corpo. Lembre quando Emmanuel falou que ia para a direita do Pai? Certamente ele ia se tornar uma consciência dessa vida no interior do corpo de cada corpo em específico, certo? Ele não ia para fora como Jesus foi, ele não ia para fora. E que de determinada situação, quando Emmanuel estava aqui e falava Pai, ele não falava da imagem do corpo, não falava da imagem, ele falava o Cristo. Quem é pai de Emmanuel? O Cristo. É só o Cristo. O Cristo é pai de Emmanuel. Porque aqui está concentrado todos a energia de Deus, todo o poder de Deus, tudo aquilo que Deus formou no paraíso, ele está aqui dentro do Cristo, na consciência de Deus. Ou seja, o próprio Deus, o próprio Cristo é o próprio Deus, certo? De uma certa forma. E que no nosso interior, ele deixou uma consciência dessa vida, ele deixou uma consciência dessa vida para nós. E que quando você deixar, né, a porta aberta para que Deus entre na sua casa, no seu corpo emocional, para que Ele possa te demonstrar mais maravilha do que essa ainda que vocês estão vendo, vocês vão ficar realizados emocionalmente no seus corpos interior e vai se conectar todas essas grandezas da sua criação. Certo? Isso tudo é para você desfruir das melhores formas. Então você entendeu o que é interessante, essa estrutura aqui que foi formada aqui? Então, se você falar quem é o pai de Emanuel, é Cristo. Cristo é o pai de Emanuel.
que determinada situação, é igual eu sempre falo, repito, gera uma contradição, né, o Jesus do relacionamento social e o Jesus, né, do Cristo, né, do Cristo. Para os atos conscientes, é o Cristo maior, né, o maior, né, e tem o menor. O Cristo maior é o poder de Deus, né, a morte do poder de Deus, e o Cristo menor, ele é a imagem do corpo comum. Entenda isso, existe essa ideia. Quando cai na imagem do corpo comum, ela vai cair por uma divisão de bens, pelas umas responsabilidades social por cada corpo em específico, ok? Então entenda aqui, ó, Pedro, né, no entanto, Emanuel, no entanto, no lugar de Emanuel, temos uma centralização do bem e do mal, sendo mais específico Pedro. Pedro está no meio desses dois, e de forma que, se Pedro estiver com a consciência habitada, vai representar a consciência da vida. É o que eu estava tendo dito, né? Lembra que eu acabei de falar de Emanuel? Só que Emanuel, ele era uma divindade. Aqui nós estamos falando de uma cabeça de Cristo com estrutura comum, com a estrutura de corpos comum, Pedro, Tiago e João, que naquele tempo, né, nós poderia dizer, né, que veio aqui, por exemplo, né, Emanuel, Adão e Eva, né, dentro aqui. Então, se eles caiu, eles foi para fora. Mas agora veio restaurando, restaurando. Aí, então, Adão voltou como espírito no interior do corpo, né, para representar Emanuel, e a Eva voltou aqui como a corpo comum, né, sendo a própria corpo emocional de Pedro, de uma certa forma. O que que acontece, né? Existe várias ideologias para que a gente possa compreender isso. Eles sempre, essas consciências espirituais, eles se movimentam dentro dessas estruturas, ok? Eles se movimentam dentro das estruturas, dessas estruturas, representando. Ele vai, consciência de quando é Deus, Deus tem acesso a toda essa estrutura, né? Então, ele se movimenta para explicar uma coisa e outra. Faça isso, deixe as suas consciências flexionadas, certo? Que determinada situação a gente compreenda isso, né? Que Emanuel, Pedro hoje, ele vai vir no lugar de Emanuel, certo? Porque vai vir Pedro e João no lugar de Emanuel. Pedro e João no lugar de, no Pedro no lugar de Emanuel e João no lugar de Jesus. Que Jesus, né? Jesus, Eva, né, João, eles têm as mesmas posturas. Eu já venho tendo dito sobre isso, ok? Vamos lá para o contexto. E de forma que, se Pedro estiver com a consciência habitada, vai representar a consciência da vida, e sendo mais específico, Tiago. E se esta consciência estiver deshabitada, vai representar a glória de um corpo comum. E com este ideal, podemos conhecer rapidamente que João pode ser os dois. Quando eu falo que João pode ser os dois, eu estou falando do bem e do mal, do Cristo e do anticristo, do reflexo da glória de um corpo comum desse corpo, um reflexo bom desse corpo ou um reflexo mau desse corpo. Se é um reflexo mau, ele vai cair na ideologia mesmo, ok? Ele pode ser tanto a glória de corpo comum ou o anticristo, o Jesus do relacionamento social, né? Jesus mais além, no poder justificativo do pecado de um corpo e outro, e de forma que toda as origens é um despertar da consciência de cada corpo em específico, sendo todos os movimentos bem especificados neste título. Dedique, aprenda e deixe de ser essa vítima social para o seu próprio bem. Quando a gente fala dedicar, é vocês deixar, né, essa ideia do corpo emocional e trabalhar a sua consciência espiritual. Se você trabalhar a consciência espiritual, você não vai ter dúvida de nada. Se você trabalhar o corpo emocional, você vai ficar limitado. Deixa o seu corpo emocional limitado, certo? Aí a sua consciência fica ampla, você vai ser uma pessoa bem. Quando, o que eu quero dizer? Quando tudo que você se limita ao seu corpo emocional, você fica muito deprimido, muito para baixo, você não consegue desenvolver nada, a sua consciência espiritual, você vai na escola, não consegue absorver nada. Agora, quando você deixa ela flexionada, você fala assim, você vai aprendendo com todo mundo.
Você aprende com o professor. Agora, quando você aprende com o seu professor, agora, quando o seu corpo emocional não fica, quando a sua consciência espiritual, o seu corpo emocional fica limitado, fica limitando a sua consciência, fica dificultoso para aprender. Tudo que os outros falam é motivo de crítica. Ah, essa numerologia está errado. Ah, essa fala está errado, né? Não entenda o sentido da palavra. Olha para o sentido da palavra. Tem muita gente que queira trazer muitas mensagens boas para vocês, mas às vezes você fica limitado ao seu corpo emocional. Mas não, não é isso. Fica resmungando. Só ouça e absorve, vai absorvendo, certo? Tem coisas mais negadas que você vê dentro da sociedade. Na hora que você vê, ela te traz uma consciência grandiosa. Ou seja, deixa a sua consciência espiritual flexionada, não limita a sua consciência a aprender coisas novas sobre o seu corpo emocional, porque o seu corpo emocional vai deixar a sua consciência presa. Se esse corpo emocional estiver ativo, você vai gerar preconceito, racismo, desigualdade, você vai ser o melhor em tudo, sendo você uma pessoa cheio de querer, achando que é o melhor que é todo, e não vai ser assim. Então, desligue offline para esse corpo emocional. Trabalhe só a espiritualidade. Não ligue ele não. Não está tempo da gente se nos realizar junto com Deus, porque nós temos um processo para chegar ao fim. Vamos dizer isso. Nós temos um processo para chegar ao fim. Nós vamos trabalhar a espiritualidade 100%, certo? Seja ela coisas boas, coisa ruim, né? João negado, o anticristo para João, a glória de um corpo comum. Nós vamos trabalhar ela de todas as formas, na espiritualidade, depois do corpo, só nas expressões, só conscienciação espiritual, só expressão. Não ative seu corpo emocional para que vocês possam absorver, ok? Entenda isso. Vamos para o próximo contexto. Considerando a morte de Emanuel pela força de conscientização em Jesus ou pela força da conscientização de Emanuel, e de forma que a consciência de um não será a consciência de outro, pois ambos têm a realização diferente. Um, há um que é para a vida e outro que é para a morte, podendo considerar também a morte de todos os corpos de Cristo, e esta morte ela poderia ser físico ou mental, e da mesma forma, sendo esta morte física, considerando o corpo que foi a óbito, sendo mental, consideramos a inconsciência dos corpos de Cristo. Esta consciência, ela ia permanecer com os vossos corpos maligno, por lhe faltar conhecimento sobre uma coisa e outra. Vamos lá para a expressão livre. Vamos lá. Considerando a morte de Emanuel pela força da conscientização em Jesus, né? Qual que seria a força? Entendendo que Jesus, quando ele corta a árvore, vamos voltar no livro de Daniel, corta a árvore, então nós temos essas duas estruturas que representam a raiz da origem de Deus e temos essa estrutura que representa o corpo emocional, certo? Aí falamos, corta a árvore, então cortamos o corpo emocional. Então, depois que nós cortamos o corpo emocional, vamos dizer isso, o tronco foi para Jesus, certo? E considerando a morte de Emanuel pela força da conscientização, o tronco foi para Jesus. Então a raiz ficou separada do tronco, certo? Ou pela força da conscientização de Emanuel. Então Emanuel ficou com a raiz. Emanuel ficou com a raiz. Vê que agora é separado, está separado. A raiz de Deus está separado com o tronco, que o tronco vai representar o corpo emocional e todas as coisas negativas ou positivas dentro da sociedade. Ou vai representar a glória de um corpo comum, ou vai representar o anticristo, né? Ou o João do bem ou o João do mal. Vamos dizer isso para você entender. E de forma que a consciência de um não será a consciência de outro. Veja que ele está ganhando a separação. Antes que Emanuel fora morto, ele era um com Jesus, porque o tronco ainda não estava separado. O tronco ainda não estava separado. Depois que ele morreu, então a raiz separou do tronco.
Você tem uma árvore cortada, né, e o tronco para lá, e a raiz permaneceu ali, fundado, fincado na terra, porque ela não muda, porque ela é a origem de Deus, entende? Aí, desse tronco, aí que vai vir a divisão de bens a partir desse tronco. A partir desse tronco. Antes da morte, Emanuel e Jesus eram um só com Cristo. Aí iria representar essa estrutura, mesmo que aqui com o corpo emocional Adão e com o fruto aqui caindo como a Eva, aqui, ó, caindo como a Eva aqui, com a glória de um corpo comum, mesmo tendo essa estrutura toda aqui, por exemplo, Emanuel no interior, Adão e Eva. Era assim daquela forma, naquela época, naquele tempo era assim, certo? Aí você vê como é que é a formação de Cristo inteira. Olha só, é a mesma coisa que Deus fez no paraíso. Cristo imitou Deus em toda a sua criação, sendo ele o próprio Deus, podemos entender isso. Ele imitou toda a sua criação, tudo que ele fez, ele repetiu. Então, Cristo, ele formou que palavra, ele formou vida, formou a glória, a palavra, a vida, o corpo e a glória de um corpo comum. Olha só, não é interessante? Só que aqui eu sempre digo isso, não posso deixar de dizer. Aqui nós temos um benefício a mais, essa lindeza aqui que eu amo tanto, Cristo, certo? Esse aqui é o poder sobre o mal, é o poder sobre o bem e sobre o mal. Então, aqui nós temos muito mais benefício. Mas entenda aqui, ó, o tronco está separado da raiz. Antigamente, lá naquele tempo, Emanuel e Jesus, essa estrutura Emanuel e Jesus era uma só, certo? Aqui representando o corpo Adão e o fruto do Adão, que ele vem numa menção espiritual, a glória de um corpo comum sendo a própria Eva, certo? De forma que caiu dois, né? E vai entrar dois no lugar daqueles que caíram. Por exemplo, caiu Adão, Adão e Eva, agora é, volta Pedro e João, né? João vem no lugar da Eva, né? Que em determinada situação, o nome Jesus pegou essa estrutura toda, como eu tenho dito, caindo na divisão de bem. Então entenda, essas estruturas aqui, Jesus era um com o Pai, por exemplo, que era o Cristo. Emanuel era um com o Pai, que era o Cristo, certo? Emanuel era um com o Pai, que era o Cristo, certo? E as estruturas estavam completas dessa forma aqui: palavra, vida, corpo e glória de um corpo comum. Então Jesus é um. Agora separou, veio o sacrifício, então raiz e tronco. Raiz e tronco. O tronco ele vai representar a divisão de bens. Divisão de bem, responsabilidade social para cada corpo em específico. Entenda isso? Não é interessante isso? E de forma que a consciência de um não será a consciência do outro, né? Porque está separado. Depois do sacrifício, separou. Pois ambos têm uma realização diferente, há um que é para a vida e o outro que é para a morte. Você viu como é que está bem separado? Divisão de bens é assim. Aí vai representar a cada corpinho específico. E Deus, né, mantendo na espiritualidade, tanto no interior como também no exterior. Podendo considerar também a morte de todos os corpos de Cristo, né? Esta morte, ela poderia ser física, né, ou mental. Quando é mental, é a perca da consciência. Quando é a física, ela demonstra que o seu corpo foi a óbito. Esta morte poderia ser física ou mental. Que Emanuel sofreu a morte física, né? Mas aí o mental não. No mental não, porque o mental ia representar a inconsciência, a morte. O Judas que viera, né, com a consciência, Adão, que por fora ele veio a ferir, entregar Emanuel ao sacrifício. Existem blogs diários antes, né, para que você possa entender isso. Esta morte ela poderia ser física ou mental e da mesma forma, sendo esta morte física considerando o corpo que foi a óbito, né? Corpo que foi a óbito, todo aquele que vier a ver, né? Eles tocaram na árvore pelos conhecimentos. Então ele viu um corpo sacrificado, então todos os corpos ficaram inconscientes pelo aquilo que eles viram ou aquilo que eles propagaram, né? Neste tempo. Sendo mental, considerando a inconsciência desses corpos de Cristo, né? Todos aqueles que viram, viu, acreditou. Sendo mental, ele vai considerar a inconsciência, né? Os corpos viu e acreditou na morte, então eles ficaram inconscientes. Todos os corpos ficam inconscientes.
esta inconsciência, elas iam permanecer com os vossos corpos malignos, por lhe faltar conhecimento sobre uma coisa e outra. Não é interessante isso? Né? Ou seja, para Deus, Deus não, ele é imortal, né? Mas ele estava naquele tempo, ele estava representando a raiz de Davi, a raiz de Adão, por exemplo, né? Vamos entender isso. Você vê que, por que que eu falo isso? Porque é muitos nomes, os nomes ele gera muita complexidade. Até que nós podemos alinhar essa Bíblia significativa, você tem que ter muita sensibilidade espiritual. Mais uma vez eu lhe digo, não ative os seus corpos emocional, trabalhe somente as suas consciências espiritual, para que seus corpos não entrem em crise, ok? Porque são muitos nomes, são muitas ideologias, até que nós podemos alinhar essa Bíblia significativa, ela vai gerando um conflito entre uma coisa e outra. Você só tem que ter atenção. Entenda o que é a consciência interior, entenda o que é a consciência exterior. Pronto. Aí você entenda de você, o seu corpo emocional, ele tem uma consciência espiritual totalmente interior, né, totalmente 100% espiritual, essa consciência hoje do corpo interior, ela é 100%, 100% espiritual, e a consciência do relacionamento social hoje também é 100% espiritual. Vamos entender isso. E o corpo emocional ele fica dividido naquilo que você quer realizar ou naquilo que você quer trabalhar para Cristo sobre ideologia. Você vê aí. Ou seja, corpo dividido, né? Se você quer fazer um trabalho, você entenda a consciência espiritual entenda do corpo interior, entenda a consciência do relacionamento social do corpo exterior. E faça isso tudo uma espiritualidade. Não ative os seus corpos emocionais, certo? Porque se você ativar, você vai entrar em crise e não vai absorver as coisas de Deus, porque Deus trabalha somente a espiritualidade, tanto no interior como também no exterior. Faça isso e aprenda tudo e deixe de ser essa vítima social, ok? Se inscreva neste canal, sinaliza este vídeo, acompanhe o próximo blog diário. Este é o blog diário de 478, Enoque, o Pai da Vida, parte 16. No blog de amanhã vamos dar continuidade. O blog de manhã é blog diário de 479, Enoque, o Pai da Vida, parte 17, mas vamos dar continuidade neste blog. Aprenda tudo que está sendo dito e tenha consciência em tudo e deixe de ser essa vítima social, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.